Dando continuidade à nossa reunião de trabalho, vamos agora para esse segundo momento, tratando especificamente da implantação do sistema colaborativo de normas. Para que a gente possa discutir um pouco esse processo de implantação, precisamos primeiro fazer uma reflexão sobre os desafios de uma padronização em rede. Vamos tratar também de dois mecanismos que necessariamente serão utilizados para fazer adaptações e para possibilitar a absorção desse sistema de padronização pelas agências, que são o mecanismo da tabela de integração organizacional e a carta de absorção normativa. Por fim, trataremos do fluxo de processos do sistema de padronização de políticas e normas. Vamos iniciar por esse desafio de uma padronização em rede. É certo que nós podemos afirmar que as agências de fomento têm muito em comum, têm similaridades, mas ao mesmo tempo também há diferenças significativas que precisam ser consideradas no momento em que estamos trabalhando a ideia de um sistema padronizado de normatização. Então, é muito importante que façamos uma reflexão sobre esses desafios. Eu colocaria como primeiro ponto, um ponto muito importante, é a necessidade, se nós estamos falando de um sistema normativo funcionando de uma forma integrada, temos a imprescindibilidade de um núcleo gestor. Então, é muito importante que já consigamos vislumbrar o papel da ABDE como mediadora de todo esse processo. A ABDE ela tem até os pressupostos institucionais para assumir esse posicionamento e fazer toda a coordenação da implantação e da gestão de um sistema tão importante como esse. Outro ponto importante com relação aos desafios é a própria organização da rede para a tomada de decisões. Nós, quando observamos a própria normatização, como ela é feita hoje nas agências, existe toda uma estrutura decisória e uma estrutura operacional própria das agências mesmo, utilizando a sua hierarquia e a sua organização. A partir do momento que nós estamos desenvolvendo e implantando um sistema normativo para funcionar em toda a rede, é importante que outras instâncias serão criadas para que essa decisão seja válida para toda a rede. Então é importante que tenhamos instâncias decisórias também, porque produzir uma norma é decidir de uma forma antecipada como serão processados determinados assuntos, como serão conduzidos determinados assuntos dentro de uma estrutura organizacional. Então, essa decisão, ela tem as suas instâncias próprias. No caso de um funcionamento em rede, o próprio sistema ele já prevê a criação de um conselho de presidentes para decidir as políticas que serão válidas para toda a rede e um conselho de padrão e normas composto por diretores das agências que vão tratar exatamente de normas operacionais, normas administrativas. Além disso, é fundamental que também seja disponibilizado aí um assessoramento jurídico. O terceiro ponto com relação aos desafios que precisamos enfocar é a questão de uma solução tecnológica.
É muito importante que tenhamos uma solução tecnológica para viabilizar um sistema de tamanha amplitude. Nós estamos falando de um sistema normativo que vai ser utilizado em tempo real por 8 agências potencialmente, e além dessa utilização tem todo esse processo de decisão, de usinagem dessas novas normas, tem o processo colaborativo também dos grupos de trabalho, ou seja, precisamos de uma solução informatizada, de um software que possa disponibilizar tanto o repositório de todas essas normas produzidas, mas também sistemáticas que possam, que permitam o acesso e a colaboração de todas as agências. Após essa abordagem dos desafios e dessa padronização em rede, nós precisamos tratar de coisas realmente práticas, até do próprio processo, ou seja, todo esse trabalho de consultoria gerou já uma espécie de ponto inicial dessas normas. Então, essas ferramentas do processo de acolhimento, nós vamos, no primeiro momento, falar da tabela de integração organizacional. Vejam que para produzir uma norma válida para toda a rede, nós não podemos fazer referência a setores, porque cada agência tem uma organização particular e algumas agências usam estruturas com superintendências, outras com gerências, outras com setores, departamentos. Então não é possível fazer referência direta aos setores. E por características próprias, as agências, as instituições, elas organizam também os processos, elas aglutinam os processos de uma forma bastante particular. Por isso, nas normas padrão, nós não utilizamos nenhuma denominação de setor, nós tratamos funções. Núcleos de função, eles precisam ser correlacionados com as gerências, com os departamentos, com as superintendências reais, aquelas que estão em cada uma das agências. Para isso, nós precisamos construir uma espécie de uma tabela. Nessa tabela nós fazemos a vinculação entre o núcleo de função e os próprios normativos produzidos, eles já têm uma relação de todos os núcleos de função, e esses núcleos de função serão correlacionados com os setores reais, aqueles setores na agência. São esses os núcleos de função que estão previstos nas normas padrão e que precisam ser, através dessa tabela, a tabela de integração organizacional, ser correlacionados com os órgãos reais, os órgãos internos das agências. Além dessa tabela de integração organizacional, nós precisamos também de uma carta de absorção normativa. A carta é algo formal mesmo, é a definição formal de uma agência, utilizando-se das suas instâncias próprias, decisórias, que pode ser o Conselho de Administração, a diretoria, de acordo com o que é previsto. Essa carta vai recepcionar todo aquele conjunto de normas comuns para que elas sejam válidas, fazendo a correlação dessas normas padrão com as normas internas pré-existentes, identificando inclusive algumas excepcionalidades. Então, para essa identificação de excepcionalidades é que é importante que tenhamos aí a possibilidade também de uma nova tabela, né? Essa tabela que está sendo mostrada agora, que é uma tabela que determina alguns pontos que não podem, por algum motivo, ser absolvidos pela agência e que precisam de um documento integrador, de algum ajuste. E lembramos que esses ajustes são
são ajustes provisórios de um processo, né, de integração que se inicia, porque nada é feito aí num clique mágico. Então, é necessário que haja todo um período, né, de integração e de adaptação a essas novas normas padronizadas de rede. Passando para o ponto seguinte, nós vamos falar sobre o próprio funcionamento, o fluxo de processo desse sistema de políticas e padrões normativos funcionando em rede. É muito importante que destaquemos também a questão da necessidade de se ter, na verdade, um sistema subdividido em dois. Nós estamos falando de um sistema que vai ter uma parte visível somente para a agência, que são suas rotinas internas, e são assuntos referentes a fundos, programas, a sua carta de serviços, coisas muito específicas daquela agência. E tem uma parte que é compartilhada, que é o módulo rede, como assim denominamos, e esse módulo rede é que vai ter as políticas, os padrões normativos, que são comuns a toda a rede. Então, só para a gente exemplificar essa questão do fluxo de processo, de como acontece, né, o funcionamento desse sistema numa integração em rede. É importante que consideremos que as demandas de normatização, elas podem acontecer internas à rede e às próprias agências, né, uma demanda interna, e essa demanda interna seria um aprimoramento de uma rotina, a criação de um aperfeiçoamento, de uma melhoria de processo e até mesmo o desenvolvimento de uma inovação. Isso é uma demanda interna que vai gerar uma nova rotina, um novo padrão, uma nova norma e às vezes até uma política. E as demandas externas são aquelas que nós já conhecemos, as demandas externas do Banco Central, as leis federais. Essas demandas externas são também monitoradas e identificadas pelo núcleo gestor e capturadas pelo sistema de normatização em rede para se transformar em padrões e normas aplicáveis de uma forma conjunta. Então, a primeira função do sistema é exatamente fazer esse monitoramento em cima daquela demanda, a demanda que veio do Banco Central, aquela demanda que é uma demanda interna. Após definida essa redação e essa formatação da nova rotina, ela precisa ser fechada em termos textuais e submetida a um processo decisório. Só que aí nós teremos um processo decisório funcionando em rede, como falamos anteriormente, e não dentro do ambiente das agências. Se é uma política, ela precisa, essa nova política, ou essa modificação de uma política, precisa ser submetida a um processo decisório. Esse processo decisório do Conselho de Presidentes. Se é uma norma ou uma rotina, ela vai ser submetida a um conselho de padrão e normas, que, como já vimos, é constituído por diretores das agências participantes. Então, é este o processo. Uma vez tomada essa decisão, a norma torna-se válida para utilização e aplicação em toda a rede de agências. No terceiro momento, vamos tratar das melhorias de processo, aquelas melhorias resultantes de todo o trabalho da consultoria, esse trabalho colaborativo com a participação de todas as instituições, e essas melhorias de processo serão abordadas com maiores detalhes no terceiro momento. Voltamos em instantes.